Olá, galera! Bem-vindo ao nosso podcast da turma do primeiro ano de Letras e Espanhol da UEMS. Hoje o nosso papo será com ela, mestra e doutora em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamps. Foi pesquisadora e professora titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, tendo atuado nos campos de Dourados e de Campo Grande. Bem-vinda, Maria Eugênia do Amaral. E vamos aqui para a primeira pergunta. Maria Eugênia, hoje em dia você é professora aposentada e se dedica a escrever sobre o que gosta e também sobre o que não gosta. Conte pra gente como que surgiu essa paixão pela escrita. Minha paixão pela escrita, como que ela surgiu? Ela surgiu com a paixão pela leitura. Eu me lembro, eu lia muito, eu sempre fui uma criança muito solitária. Eu era filha única e morava numa chácara em Dourados. Então, quando eu não estava correndo, subindo em árvores, esfolando o joelho, eu estava na biblioteca do meu pai, que era um professor, minha mãe também era professora, e a gente tinha muitos livros em casa. E eu ficava esparramada em cima de uma pilha de gibis. Eu não sei se alguém sabe o que é gibi. Gibi é cartoon impresso em papel. E ali eu lia de tudo, até sobre história dos reis da França. O que eu pegava, o que estava na minha altura, nas prateleiras, eu pegava e lia. E assim, lendo, me deu vontade com o tempo, lá pelos 7, 8 anos, eu comecei a escrever sobre as plantas que eu via, tal. Eram escritos de criança, né? Mas assim que surgiu a paixão. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você como escritora, qual a maior dificuldade de um escritor sul-mato-grossense ele encontra-se hoje em dia para conseguir publicar suas obras? Um escritor ou uma escritora sul-mato-grossense que está aqui nos confins do estado, né, e no sul, e também tem pouca divulgação, tem dificuldade para publicar, assim como qualquer outro escritor nacional. É muito complicado, mas eu acho que mais complicado no passado. Hoje a gente tem, né, muitos meios de divulgação. Então, publicar ah, no papel, aquela coisa assim de livro, um negócio que você folheia, que tem cheiro, forma, né? Isso eu acho que está ficando cada vez mais no passado. Eu, por exemplo, estou pensando em, a partir de agora, só mexer com publicações virtuais, né? Não vou mais pôr nada no papel. Vamos falar agora sobre o livro que você escreveu em 2010, Esculturas no Ar, no qual relata a história da nossa saudosa e talentosa a dona Isolina Xavier, que nos deixou em novembro do ano passado. O que você pode nos relatar sobre a parte mais divertida da entrevista em seu livro? Então, Esculturas no Ar. Isolina era genial. Ela tinha essa história de que ela soprava e a escultura aparecia no ar. Ela vislumbrava a escultura antes de realizá-la. Então, ela sabia exatamente como produzi-la, porque ela já tinha enxergado a escultura em 3 dimensões no ar, né? Uma mulher muito interessante. Uma das coisas que mais me agradou foi que ela era do que ela chamou, né, nas palavras dela, abre aspas, alta sociedade, fecha aspas, de Corumbá, né? E ela fez curso de Socila, usava luva, aprendeu a ser madame, como ela falava. E ela achou aquilo um porre, um horror. Então, o que ela fez? Ela descobriu que se ela fosse artista,
Se ela esculpisse, fizesse alguma coisa que a caracterizasse como uma artista, ela podia fazer qualquer coisa. Andar até de chinelo, se vestir com roupas mais simples, jogar fora as luvas. Então ela falou, vou ser artista. Chega dessa encenação de madame. Uma mulher genial. Maria Eugênia, como você se sentiu ao receber a premiação do livro Duas Impertinentes Crônicas, no terceiro Festival América do Sul, que era realizado na cidade de Corumbá? A premiação das Duas Impertinentes Crônicas. Duas Impertinentes Crônicas foi um livro, meu primeiro livro, e eu publiquei em coautoria com a minha querida amiga Beatriz Xavier. E a gente foi premiado para apresentar, lançar o livro num quebra-torto com letras em Corumbá. Gente, isso foi um prazer. Vocês não acreditam quem estava junto. Sabe? Pessoas maravilhosas, gente da Academia Brasileira de Letras. Foi uma honra aquele quebra-torto. Foi muito, muito agradável. Eu me senti muito bem com meus pares, com escritores, com gente que adora literatura, né? E é um universo paralelo, né? Porque tá difícil, eu tenho encontrado cada vez menos pessoas que gostam de ler, né? Uma pena. Complementando esse quebra-torto com letras, foi em maio de 2006, tá? A gente foi selecionado, né? O livro foi selecionado em concurso público para participar desse espaço quebra-torto com letras. E foi no terceiro Festival da América do Sul, lá em Corumbá. E eu estava falando que tinha gente da Academia Brasileira de Letras, pois na época, presidente da academia era a Nélida Pinhon. E ela também estava lançando o livro no mesmo quebra-torto. Olha o tamanho da honra. E aí a Nélida Pinhon, com a humildade, a elegância que ela sempre teve, escreveu para mim, para Maria Eugênia, minha colega de ofício, com um abraço. Eu fiquei emocionadíssima. Imagine eu, colega de ofício de Nélida Pinhon. Que honra, né? A vida é muito interessante. Vamos falar sobre o livro Celebrando Dezembro, Janeiro e Fevereiro, que na minha mais sincera opinião me deixa com os olhos fixados na leitura de tão bom que é. Qual foi a experiência que você não pode de jeito nenhum deixar de relatar nesta obra? Sobre o meu livro Celebrando Dezembro, Janeiro, Fevereiro, que foi o último que eu publiquei, né, sozinha, né, como única autora, o que mais mexeu comigo foi uma crônica que eu achei a foto. Eu tirei a foto dele quando era adolescente, mas a crônica foi toda escrita sobre as minhas memórias quando menina ainda. Então eu juntei os dois mundos com a foto dele, que é o Simplesmente Joré, essa figura aí com o óculos na testa, né, e as minhas memórias infantis. Eu gosto tanto que eu vou ler rapidinho para vocês. A crônica chama-se Simplesmente Joré. Com o torso nu e uma longa faca presa na guaiaca da calça escura, ele pisava forte por onde andava. E todos os bichos da fazenda ficavam cabisbaixos, como que reverentes à sua aproximação, quando, a cada passo dado, fazia um chiado com as botas de couro. Seu nome era Joré. Uma vez, com a desenvoltura que toda criança tem, perguntei seu nome completo. Joré, ele respondeu. E eu insisti,
Joré do quê? E ele, Joré. E pela primeira vez eu vi seu sorriso, quando correndo eu olhei para trás e gritei, Joré, 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 Joré. Era uma figura insólita. Usava como óculos um espesso par de lentes preso à testa com fios pretos enrolados como uma faixa ao redor da cabeça. Com cabelos desalinhados, barba grisalha e um olhar profundo, ele tinha ares de viking, um guerreiro escandinavo no século errado. Era um homem alto e de poucas palavras, solitário, celibatário, de hábitos noturnos e temperamento soturno, mantinha todos calados a seu redor. Na boca da noite, após a lida com os animais, comparecia a última rodada de chimarrão. Os homens reunidos, com a chaleira fumegando, a cuia e a bomba de prata, passavam o mate quente um para o outro. E era um silêncio cortante. Nenhum se atrevia a fazer comentários na frente de Joré. Falava-se estritamente o necessário. E havia um certo clima de alívio quando ele se ausentava. Imóvel, sentada e camuflada no escuro da varanda, eu os observava curiosa, ávida por ouvir alguma conversa proibida, conversa de adulto. E os homens falavam, riam e calavam. O assunto favorito era o que o Joré faria naquela noite. E minha imaginação voava, tal qual a fumaça preta que subia da chama de uma lamparina. A fazenda era a Antolim, morada ancestral de guerreiros paraguaios, e a noite cheia de sombras, ruídos indecifráveis e estrelas cadentes, transformava-se no refúgio de minhas entidades prediletas. E Joré era a figura principal de meu elenco ficcional. Não o Joré que sorria, mas o Joré que usava capa preta e saía toda noite para o campo ou para a mata. Caçada de tatu, tocaia do saci, emboscada para raposa, cilada para onça pintada ou matança de lobisomem. Todo mês, na lua cheia, um lobisomem rondava o mangueiro, oriçando os animais, deixando feridas nas pernas dos bezerros e traumatizando as lindas senhoras holandesas, leiteiras como elas só. A gazua, uma vaca premiada, amanhecia com os olhos arregalados e seca com o leite recolhido. E eu xingava e maldizia o lobisomem com a minha caneca vazia, sem o leite quente e espumante daquela manhã. Apesar das caçadas mensais, nunca o lobisomem foi morto e Joré envelheceu. Um dia, doente, foi para a cidade e morreu. Nunca mais a fazenda foi a mesma e o lobisomem nunca mais apareceu. Mas tenho certeza absoluta de que não. Joré era somente o seu melhor amigo, um lobo solitário que entendia o outro. Fiquei anos sem voltar à fazenda. Com luz elétrica, sem lamparina, com leite pasteurizado, sem a gazua, com outros homens, sem fantasia, que graça teria?